Taxa de juros bastante elevada ainda para financiamento de máquinas agrícolas, especialmente, o segmento tem se destacado nesse cenário no Brasil. E não é de hoje, já faz alguns anos que os consórcios para compras de bens do agronegócio estão crescendo no Brasil. E esse é o assunto do Globo Rural Cash neste episódio. Eu estou aqui com o Adriano, que é o diretor comercial da Denicom. Bem-vindo, Adriano. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Adriano, me conta um pouquinho qual que é a importância de uma feira do agronegócio para vocês. Quanto tempo vocês começaram a olhar para esse segmento? Porque vocês parecem ser aí, como muitos setores, recém-chegados aí com foco no agronegócio, certo? É isso mesmo. Bom, como a Denicom marca e olhando um pouco mais o segmento de imóveis e outros bens, é o nosso primeiro ano aqui no AgriShow, é uma feira muito concorrida, então é a primeira oportunidade. E como parceiro de implementos agrícolas e máquinas e colheitadeiras, a gente já participa há mais de 20 anos com a marca New Holland aqui, que é um dos parceiros nossos. Exatamente. Agora aqui na AgriShow vocês podem vender para qualquer marca e qualquer bem. Qualquer tipo de crédito, que daí a opção é do cliente na hora de que ele contempla, ele adquire o produto que interessar para ele. E como é que está o termômetro de vocês? No ano passado a gente sabe que o consórcio, não só no ano passado, nos anos anteriores, me corrija se estiver errado, o consórcio vem crescendo muito, taxas de 2 dígitos. E como é que está para vocês aqui esse ano na feira? Ou enfim, já conta um pouquinho do ano para quem está assistindo a gente. Olhando o cenário, o consórcio em si tem um crescimento em torno de 15% no primeiro trimestre, né? Consórcio agro, em todos os segmentos. Nós, como empresa, crescemos já 95%. Então, o primeiro trimestre do ano passado versus esse trimestre, 95%. E a gente estima que 20% dos nossos negócios estão ligados ao agronegócio. Então, isso é histórico ou isso aumentou? Isso já, principalmente nos últimos 3 anos, ele aumentou substancialmente. Por quê? Essa parceria já com tratores, ele já tinha um certo volume. Mas quando nós entramos na parte do segmento de imóveis, então isso alavancou ainda mais. E é a oportunidade que a gente está enxergando ainda mais aqui na feira. Um cenário como esse que a gente está vivendo hoje, de Selic 14%, 15%, favorece naturalmente? Isso acontece historicamente no caso dos consórcios? Favorece. Tem alguma mudança? Acaba que o apetite do próprio comprador, ele também não fica tão agressivo, mas a oportunidade do consórcio de ser sem juros, um produto de planejamento, de programação, algo que ele consegue se organizar para pagar e também enxergar dentro do prazo a oportunidade da compra, da recompra, isso facilita muito. Então é onde tem mais sido explorado o produto. Se cresceu 95% no trimestre, qual que é a meta para esse ano de vocês de crescimento? E aí se você puder falar também do agronegócio. Claro. Bom, a gente fez um desenho inicial, um crescimento de 35%, mas mas o primeiro trimestre está muito forte. Extrapolou. Então a gente quer chegar em 50% no final do ano, o que é um estimado em 70 bilhões em créditos vendidos. E no agro, a nossa projeção é tentar fechar até o fim do ano 25% dos nossos negócios, todos ligados ao agro. Porque acaba envolvendo tudo. Tratores, colheitadeiras, caminhões, veículos de distribuição, a parte de cercamento de fazendas, construção de silos. Então, tudo isso está envolvido com os nossos produtos. Você falou que a taxa de juro, não tem taxa de juro, mas tem juro ali, tem uma taxa de administração. Tem a taxa de administração, sim. Que hoje, comparada a Selic, está quanto? Qual a diferença? Hoje, para você ter ideia, a taxa de administração é de 0,1 ao mês. Hoje uma taxa Selic está dando mais do que 1% ao mês, então o comparativo é bem grande. Então você está falando de uma taxa mais ou menos anualizada de quanto aí para consórcio? Vai dar 1,2, 1,5, depende do produto, porque cada tipo de consórcio tem um tipo de taxa e um prazo. Então, com relação a isso, você acaba fazendo essa conta do custo financeiro. Para a máquina agrícola dá mais ou menos quanto a taxa? Dá 1,2 na média. Ao ano? 1,2. Em relação a 14 de Selic, é isso? Sim, é isso mesmo. Então tá explicado a explosão aí de vocês O consórcio é um produto de planejamento. Quanto mais o agricultor consegue organizar a sua vida, projetar a troca da sua frota, ou quando a gente fala de imóveis também a parte de ampliação das fazendas, a armazenagem, mais ele vai equalizar essa conta.
através do consórcio. E no caso do imóvel, você falou que vocês também estão entrando nesse mercado. Como é que está a demanda e o que acontece aí nesse caso? Tá uma demanda bem grande, porque o consórcio de imóvel não tinha esse olhar para o agro. Ele não era explorado, porque sempre se criou assim, já tem a fazenda, então isso acaba não tendo uma ampliação nos negócios. Às vezes a ideia não é crescer em área explorada, plantada, e aí o consórcio de imóveis vem para o quê? Para você ampliar o negócio dentro da fazenda. Você pode fazer projetos grandes de reforma, de construção, e isso tudo cabe dentro do consórcio de imóveis também. E aí a carta de crédito com uma taxa de 24% em 220 meses, então vai dar o mesmo 0,1 ao mês. É uma diferença gigantesca. É uma diferença muito grande. E ainda mais com essas restrições hoje de recursos, porque o agro sempre foi um segmento que teve muito subsídio, sempre teve apoio nas taxas de financiamento. E hoje isso está cada vez mais escasso. Então o consórcio se torna uma ferramenta muito importante. No caso de máquinas agrícolas, vocês percebem um perfil de cliente que busca a carta de crédito, um perfil, vamos dizer assim, padrão? Ou quais são os perfis hoje que mais buscam o consórcio, considerando que o produtor hoje muitas vezes está avaliando 3, 4 vezes, às vezes nem compra a máquina, né? Uma feira como essa aqui. O mercado de tratores em si, de colheitadeiras, ele está estável nos últimos 3 anos, principalmente, e o perfil do cliente é muito variado. Num passado recente, ele era do pequeno e médio agricultor, quem fazia o consórcio. Hoje não. O grande agricultor também faz. Por quê? Ele deixa o espaço que ele tem bancário para compra de insumos ou outras despesas do plantio. E aí o consórcio acaba sendo um instrumento bem interessante para ele justamente renovar essa frota dele. Hoje, desses negócios de vocês, o que você estima ou você tem de perfil de grande produtor e pequeno produtor de tudo? Hoje eu posso dizer que já 30% do nosso negócio é para grande produtor. E aí em número de... Você está falando de... 30% do volume de vendas. Um exemplo, aqui na feira nós temos uma estimativa na New Holland de vender 50 milhões em créditos. Pelo menos 30% disso é para grande agricultor. Fora, dentro da Demicon mesmo, que é uma experiência nova, né? Um primeiro ano de feira. Então a gente está também calibrando ainda esses percentuais, mas pelo menos 20% aí é de grande agricultor. Para a feira vocês vieram com meta aí de venda? Como é que tá? A nossa meta é de pelo menos 200 milhões, no mínimo 200 milhões no total. Exatamente. Primeiro ano. Para o primeiro ano. E o que faz vocês virem com uma meta dessa? Acreditarem tanto? Primeiro, esse momento bom do consórcio, essa novidade como a Demicon aqui na feira, isso também atrai o público. O nosso estande está lotado todos esses dias, e hoje, amanhã e também na sexta-feira, que é o feriado, a tendência é de aumentar ainda mais o público, e os números já estão comprovando que nos 2 primeiros dias a gente conseguiu chegar muito perto dessa média diária necessária. Que dá quanto aí? 50 vai dar 20 milhões por dia. Vocês já fecharam 40 milhões, desculpe, por dia. Então a gente já fechou perto de 30 nos 2 primeiros dias. E como quarta, quinta e sexta são os melhores dias de feira, a tendência é que esse número seja alcançado. Desse valor já fechado, o que era para máquina, o que era para terra? Vamos considerar que 60% a 70% é de imóveis e 30% para máquinas. Então imóveis estão puxando aí o consórcio mais do que máquinas agrícolas. Sim, nesse período de feira aqui, por enquanto, os imóveis ainda estão. E aí a carta de crédito para expansão diária, não? É isso para o que você falou? Também serve. Serve para expansão, porque o consórcio ele tem algumas modalidades. Então você tem consórcio de outros bens, que ele serve justamente para fazer esse cercamento, a construção a parte de irrigação. A carta de imóvel em si, ele serve para reformas, ampliações dentro das fazendas e compra de mais terra. Mas aí ele precisa ter um planejamento. No caso do consórcio, geralmente a pessoa que busca o consórcio é aquela pessoa que não está com pressa de adquirir aquele bem e está planejando. Normalmente sim, mas ele tem a possibilidade de oferta do lance, que é uma das modalidades de contemplação. Então você tem o sorteio, que é isso, é na sorte e tem ali o prazo mais estendido. Mas o lance, ele oportuniza que ele antecipe uma parte do valor e já acelere essa contemplação. Então isso também é possível e encurta esse prazo de recebimento do crédito. Um produtor aí, um contratante de consórcio tem que dar em média de lance para um bem aí, vamos pensar um bem de
2 milhões, 1 milhão de reais? Isso vai depender muito do grupo que ele está entrando, vai depender do prazo desse grupo, e o consórcio ele tem várias modalidades de lance. Então você tem os lances limitados em 20%, em 40% e o lance livre. Quando é lance livre, você está falando em torno de 50%, 60% desse valor que você falou. E aí ele Mas ele também vai estar competindo com esse lance de 20, lance de 40, então depende muito do orçamento dele e da pressa que ele tem também. Você tem um perfil de produtor, no caso do agro, do seu cliente agro, é um produtor mais de soja, produtor de café, um produtor do centro-oeste? É muito variado. Quando a gente iniciou o projeto agro, dentro da Demicon... Faz quantos anos você falou? Faz pouco? A gente está falando em 3 anos o projeto agro em si, onde nós tivemos um olhar mais específico para essa área. Nós começamos principalmente pelo centro-oeste. Foi ali que nós iniciamos. Por quê? Pelo conhecimento que esse público tem, as nossas unidades de negócio tinham muita conexão com o agro nas suas regiões, então o que nós fizemos? Vamos começar por lá, que eles são especialistas. E ao longo dessa jornada aí, desses últimos anos, a gente foi aprendendo um pouco mais, então hoje está muito amplo, porque Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Bahia, que é muito forte no agro também, então hoje a gente está atendendo praticamente todos os segmentos. Não tem uma região centro-oeste que está liderando ou não? Hoje o centro-oeste ainda é um destaque, mas você pega muito consórcio vendido para o agro no Paraná, no Rio Grande do Sul, a região da Bahia, muito forte, Pará e aqui o estado de São Paulo. Tudo mais para imóvel, para crédito mesmo. Esse Pareto do 70 a 30. 70% hoje para imóvel e 30% para veículos em geral. Adriano, a gente vê no agro, né, uma taxa de inadimplência que nunca foi registrada em crédito rural, né? Embora ainda seja muito pequena perto de outros segmentos. Sim. No caso de vocês, como que é essa taxa de inadimplência e o que vocês pedem hoje de garantia em relação a um banco que vai ceder um crédito ali para o produtor tradicional? As garantias são muito similares. Então, no consórcio de veículos, é o trator, é a máquina agrícola, um caminhão. No consórcio de imóvel e de outros bens, que é solicitado é a própria fazenda ou um outro imóvel. O que diferencia o consórcio do banco, principalmente na análise de crédito e também na questão da inadimplência? Hoje, nossa inadimplência ela não chega a 2%, ela é bem baixa. E tem uma explicação. Eu acompanho o histórico de pagamento do cliente. No financiamento, ele chega, normalmente dá uma entrada ou sem entrada e já sai com crédito na hora. No consórcio, ele tem um tempo até ser contemplado. Esse tempo mostra muito o histórico do cliente, a sua capacidade de pagamento, a sua pontualidade. Então isso facilita para mim, como administradora, analisar o crédito do agricultor e olhar, opa, esse cliente pagou ao longo de 2, 3 anos sem atrasar nenhuma parcela. Ele tem capacidade financeira de realmente retirar esse crédito e honrar aquela dívida. E já é um perfil de produtor diferenciado, imagino. Sim, normalmente sim. Já mais planejado, que não tem uma pressa. Exato. Então, isso já ajuda muito na análise, já tem uma amortização maior também na hora que eu entrego o bem. E o de imóvel é um segmento também que tem uma inadimplência menor. É difícil dele correr o risco de, vou perder minha fazenda. Então, porque o bem está alienado. É o que faz com que ele gere recursos para pagar todas as contas que ele tem. E esse produtor que compra consórcio para imóvel, a maior parte é para cercamento? Tem alguma... Normalmente é para comprar novas áreas ou para construção de silos, armazéns, mas o agricultor também compra para comprar um apartamento na cidade ou um apartamento para os filhos que vão morar em outro lugar. Esse produtor de um cliente da cidade comprar a taxa de administração? Não muda nada. O consórcio de imóvel é o mesmo. Vendendo mais para o produtor rural agora. A diferença é que na hora é legal do consórcio isso, a flexibilidade do uso do crédito. Então, no momento que ele é contemplado, ele pode ir lá e comprar um apartamento, comprar uma outra fazenda, comprar uma casa de campo, enfim, a opção é dele. Qual foi a maior carta de crédito que vocês liberaram nesses anos que vocês estão atuando? Nossa, cartas únicas, o nosso maior crédito é de 1 milhão, mas nós já vendemos 150 milhões para um só cliente. Para um cliente, isso aí para imóvel, no caso. Para imóvel. E de veículo também, porque aí tem muita frota de caminhão, colheitadeira. Uma colheitadeira gira em torno de 1 a 2 milhões. Então, 150 milhões dá 70 colheitadeiras. Para um cliente único,
é um valor alto, mas nós temos clientes com 20, 30, 40 milhões em crédito também específico para máquina. Para renovação da frota, e está planejando fazer essa renovação. Exato. No caso da AgriShow e outras feiras, o que vocês oferecem? Tem algum diferencial por estar na feira? O cliente, o produtor que vai até o espaço de vocês, consegue algum tipo de negociação diferenciada em relação a fora da feira? Hoje o que a gente oferece principalmente é um plano com parcelas reduzidas, para justamente ele entrar no processo de compra com um valor que não descapitalize muito e ele consiga enxergar justamente esse planejamento sem onerar o seu orçamento. Nós oferecemos um portfólio gigantesco de grupos, então com faixas de créditos diferentes, prazos diferentes, então isso faz com que ele consiga enxergar dentro daquele portfólio as oportunidades. Então principalmente isso, parcelas reduzidas e um portfólio amplo de produtos que vai fazer com que aquele produto seja o mais adequado para ele. Vocês já tem um plano aí de presença nas próximas feiras do agro? Quais vocês? Sim, a gente tem um calendário. Esse ano, como a Demicon mesmo, são 15 feiras no nosso calendário. A AgriShow foi a 15ª, porque até então não tinha a oportunidade ainda. Então são 15 feiras organizadas por nós como administradora. Mas as nossas unidades de negócio são 300 unidades, mais 200 concessionárias New Holland. Eles participam pontualmente de feiras, e aí nós, com estrutura, com time, também apoiamos essas iniciativas. Muito bom. Obrigado pela sua participação aqui no Globo Ruralcast. Espero que você também, ouvinte, espectador, tenha gostado da entrevista. A gente volta num próximo episódio. Até mais.